Uma aula. Bom, hoje falaremos sobre equilíbrio químico, né, especificamente sobre constante de ionização, né, o Ka, Kb, Kw, Kps, a lei de Ostwald e sobre pH e pOH. Bom, então, primeira coisa que nós devemos pensar, o que é uma substância iônica? Então, uma substância iônica é uma substância que, quando colocada em água, ela se dissocia em íons. Ou seja, observe o exemplo. Eu tenho essa substância AB, ao ser colocada em água, ela vai ser dissociada, ou seja, ela vai ser quebrada ao meio, dividida em A mais e B menos. Então, observe, se essas espécies A mais e B menos elas têm cargas elétricas, eu irei chamar isso aí de íons. Então, toda substância colocada em água que libera íons é uma substância iônica, ok? Uma substância que irá formar espécies com cargas elétricas. Bom, uma característica importante é que essas substâncias, né, elas são capazes de conduzir corrente elétrica. Portanto, essa solução formada é uma solução que conduz corrente elétrica, é uma solução chamada de solução eletrolítica. Bom, como nós já estudamos anteriormente, né, falamos de Kc e Kp, né, que é a constante de equilíbrio, então existem outros tipos de K. Então, nós já vimos lá atrás que o Kc está relacionado ao K para uma concentração, substâncias em concentração molar, mol por litro. Essas substâncias, né, elas estarão em meio aquoso, certo? Portanto, o que for sólido e o que for líquido não deve entrar na expressão do K. Kp a gente trabalha para substâncias gasosas, então eu irei pensar na pressão que essa substância gasosa está exercendo, né? Qual pressão ela fornece ao sistema. Então, no Kp a gente só trabalha com as substâncias que estão no estado gasoso. E agora nós iremos falar em Ki, que é a constante de ionização. Essa constante de ionização ela será aplicada nas reações, né, nas equações que envolverem íons. Então tem que ser uma reação de um composto iônico. No caso do Ki, nós iremos tratar ele como se fosse um Kc. Então, se as substâncias são colocadas em água, eu tenho um meio aquoso. Se eu tenho um meio aquoso, quem for sólido e quem for líquido não deve entrar na expressão do K, não deve entrar no cálculo do K. Bom, quem são os casos de constante de ionização? Nós teremos o Ka, que é a constante de ionização para um ácido. Nós temos o Kb, que é a constante de ionização para uma base. Nós temos o Kps, que eu também posso chamar, né, de K para o produto de solubilidade, ou simplesmente produto de solubilidade, que ele é aplicado para um sal solúvel em água, certo? Esse sal ele tem que ser solúvel em água. E nós temos o Kw, que é o K para a reação de ionização da água, que eu posso chamar também de reação de autoprotólise da água. É quando a água se ioniza, formando, né, um H+, e um OH-. Então, nós iremos chamar isso aí de Kw. Kw porque o W vem de água em inglês, né? Water. Bom, então, como já estudamos anteriormente, lá no Kc e no Kp, toda a expressão do K ela pode ser sempre escrita como produtos elevado aos coeficientes estequiométricos aqui na parte de cima. Embaixo, eu devo ter os reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Para esse exemplo, nós temos aqui a reação A mais B formando A mais B menos. Se eu aplicar isso aqui na equação do K, eu vou ter esse resultado. Em cima, A mais elevado a 1 vezes B menos elevado a 1. E embaixo, AB elevado a 1, certo? Também já havíamos visto, né, lá quando falamos em Kc e em Kp, que quanto maior o valor do K, significa dizer que mais produto foi formado. Portanto, maior será a quantidade de produtos, né? Maior será o rendimento da reação. Bom, se aplicarmos esses conceitos aqui para o Ka, o que é que nós iremos ter? Considere essa reação aqui, né? A dissociação do ácido clorídrico, então o HCl,
Ao se dissociar, ao se ionizar, eu vou gerar H+ e Cl-. Então, aplicando isso aqui na equação do K, eu fico, ó, H+ elevado a 1, coeficiente aqui é 1, Cl elevado a 1, né, o outro produto, então fica aqui em cima também. Embaixo eu tenho o HCl elevado a 1, que é o nosso reagente. Bom, montei a equação do K, o que é que eu devo observar também? Né, que quanto maior for o valor de K, maior é a quantidade de produto. Portanto, maior será a quantidade desse produto aqui, H+. H+, né, é a representação de um ácido. Todo ácido ele deve liberar H+. Bom, então, se eu tenho uma quantidade maior de H+, eu digo que ele é um ácido forte. E quanto menor for essa quantidade de H+, né, portanto, eu devo ter um valor de K menor, eu devo ter aí um ácido fraco. Então, uma maneira de eu identificar se um ácido é forte ou é fraco é olhando o seu valor de Ka. Se o Ka for alto, ácido forte. Se o Ka for pequeno, for baixo, eu tenho um ácido fraco. Da mesma maneira, eu posso aplicar esses conceitos também para a equação de uma base, né? Para calcular aí o nosso Kb, a constante de equilíbrio para uma base. Então, veja, temos aqui no exemplo o NaOH, o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Quando ela se dissociar, ela vai gerar H+ e vai gerar OH-. Então, se eu aplicar aqui na equação do K, os produtos H+ vou elevar a 1, tá aqui, vezes OH- elevado a 1, também está aqui, já que é produto. Embaixo, eu tenho os reagentes, que é o NaOH elevado a 1. A equação do K montada, do Kb montada, eu posso fazer a mesma análise com relação ao valor de Kb que eu vou encontrar aqui após o cálculo. Se o Kb for um valor alto, né, significa dizer que eu devo ter aí uma maior quantidade de de H ou menos. Ou OH-, tanto faz, a ordem não importa. Então, se eu tenho essa quantidade maior de OH-, significa dizer que eu devo ter uma base forte. Já se eu calculei um valor de Kb, um valor baixo, então, se o valor de Kb for baixo, significa dizer que eu tenho uma menor quantidade de OH- e que, portanto, eu devo ter aí uma base fraca. Ok? É interessante notar também, né, que toda vez que a gente falar em base, essa substância necessariamente ela tem que envolver o OH-, ok? Então, as bases elas são representadas por esse OH-. Toda base, né, pelo próprio conceito lá de Arrhenius, né, é uma substância que, quando colocada em água, ela vai liberar OH-, ok? Então, isso é uma base. E um ácido é toda substância, quando colocada em água, ela vai liberar H+. Esse H+, por estar em meio aquoso, né, ele também pode ser representado como H3O+. Então, se eu considerar aqui H3O+, eu pegar esse H+ e colocá-lo junto com uma molécula de água, que é H2O. Então, H2O mais H+, me dá isso aqui, H3O+. Então, tanto faz usar essa representação de H+, como de H3O+, ok? Bom, e o KPS? O KPS, nós iremos fazer a mesma análise que nós já fizemos para o ácido e para a base. Escreve a reação, né? A gente tem aqui o NaCl, o cloreto de sódio, que a gente conhece aí como sal de cozinha. Colocado em água, ele irá se ionizar em Na+ e o Cl-. Colocando isso aqui na expressão do K, eu tenho Na+ elevado a 1 vezes Cl- elevado a 1, que são os produtos. E embaixo eu tenho o NaCl, que é o nosso reagente. O que é que eu posso falar a respeito de um sal? Os sais, eles são sólidos em condições ambientes. Então, se um sal é sólido, observe, lembrem lá do conceito de Car, né, quando a gente viu Kc, que as substâncias sólidas, as substâncias que estão em meio aquoso, quem for sólido e líquido, não deve entrar na equação do meu K. Então, portanto, essa expressão do KPS, já que o NaCl é sólido, eu posso retirá-lo dessa expressão. Então, o meu KPS ele resta como sendo o produto, né, a multiplicação entre os produtos. Então, o meu produto é NaCl, então eu só fico com Na+ vezes Cl-. Está aqui a expressão para o KPS. E até por isso que ele é chamado de produto de solubilidade.
é o produto das partes que foram solubilizadas, que é o Na+, e o Cl-. Bom, da mesma maneira como nós fizemos a análise, né, para o K, quanto maior for o valor de Kps, mais produto eu tenho ionizado. Então, mais sal ele está ionizado, mais sal está dissolvido lá na água. Então, eu posso pensar da seguinte maneira, né? Esse KPS, ele é uma medida, já que ele nos diz quanto de sal está dissolvido em água. Se eu tenho um KPS alto, significa dizer que eu tenho muito sal dissolvido em água. Muito sal conseguiu se ionizar. Se eu tenho um KPS pequeno, significa dizer que pouco sal conseguiu se ionizar, conseguiu se dissolver em água. Portanto, o KPS ele é uma medida da quantidade de sal que eu consigo dissolver em água. Então, nós podemos fazer uma relação com aqueles conceitos de soluções estudadas lá anteriormente, né? Lá atrás. Se eu falo que o meu KPS, né? Fiz o cálculozinho lá do KPS, tá bonitinho. Se eu encontrar um valor que seja menor que o valor de constante de ionização dado no enunciado da questão, eu digo que eu tenho uma solução insaturada. Então lembre, esse constante de ionização, né, é esse mesmo K. Normalmente a questão ela fornece, né, a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver em uma solução, que eu posso chamar de constante de ionização. Então, se o valor que eu calculei for menor do que o informado, significa dizer que eu ainda não atingi esse valor máximo de sal que eu consigo colocar em água. Portanto, a minha solução ela está insaturada, ela não chegou ainda a saturar. Se o meu KPS calculado, né, ele for igual à constante de ionização, a constante dada no enunciado da questão, significa dizer que eu estou saturado, eu cheguei exatamente no limite, na quantidade máxima que eu consigo colocar de sal, que eu consigo dissolver de sal. E se o meu KPS, se ele for maior, aqui está repetido igual, certo? Mas considere aqui sendo maior. Se o meu KPS for maior, então, vamos só alterar aqui, vamos colocar KPS sendo maior, ok? Considere isso aqui. Então, se o meu KPS eu considerar que ele é maior que a constante de ionização fornecida no enunciado, significa dizer que eu coloquei sal demais, eu já saturei minha solução, passei da saturação. Portanto, eu devo ter uma solução que ela é super saturada, ou seja, coloquei muito sal, ele dissolveu até o limite, até a constante de ionização, e ainda sobrou um pouco mais de sal. Ok? Então, eu vou ter lá sal no fundo do recipiente. Então, eu digo que é uma solução super saturada. Bom, KW, né? Da mesma forma como a gente já falou para o Ka, Kb e KPS, para a reação de ionização da água, né? E eu vou lembrar que a reação de ionização da água ou a reação de autoprotólise da água é a água ela se quebrar ao meio, ela se dividir. Então eu posso quebrar minha água aqui em H+ e OH-. Então veja, a água, quando ela passa por um processo de ionização, ela vai gerar um ácido, H+, e uma base, OH-. Ok? Então, se eu escrever a equação de ionização para a água, eu vou chegar... Desculpa, se eu escrevo a constante de equilíbrio ou de ionização para a água, eu chego nessa expressão. Né? O H+ elevado a 1 vezes o OH- elevado a 1. Isso aqui também não tem. Né? Vamos só desconsiderar esse traço que apareceu aqui, mas tudo bem. E embaixo eu tenho os reagentes. Os meus reagentes H2O. Está aqui. Bom, se eu escrever essa equação de equilíbrio para a água, outra coisa que eu posso pensar é que a água, quando ela sofre esse processo de ionização, né, ou de autoprotólise, a quantidade de água que consegue ser ionizada é uma quantidade mínima. É muito pequena mesmo, certo? É uma quantidade quase que desconsiderável. Então, essa quantidade de água aqui, né, eu posso considerar que a quantidade inicial de água, ela basicamente não vai ser alterada. Então, se essa quantidade de água praticamente não vai ser alterada, eu posso meio que embutir esse conceito que a água praticamente não foi alterada dentro do conceito de KW. Além do mais, a água, né, quando ela passa por esse processo, a gente vai pensar que a água ela está no estado líquido. Então, eu também posso excluir
essa água aqui embaixo da expressão. Então, se eu retirar a água aqui embaixo da expressão, já que sua quantidade basicamente não vai ser alterada e a água também está no estado líquido, eu vou chegar aqui o meu Kw, ele é apenas a concentração do H+, vezes a concentração do OH-. Sempre elevado a 1, porque nesse caso da água, nesse caso específico, a proporção ela é de 1 para 1. Ó, cada uma molécula de água gera 1 de H+, gera 1 de OH-. Então, eu sempre vou ter essa expressão aqui. Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Bom, experimentalmente, né, feito vários testes em laboratório, se descobriu que essa concentração de H+, ela equivale a 10 elevado a menos 7. E a concentração de OH- também é 10 elevado a menos 7. Como assim também? Porque, veja, se para cada uma água eu gero 1 de H+, e 1 de OH-, então a quantidade gerada de H+, é a mesma quantidade de OH-, né? Já que os dois, se eles se unirem, eles formam água. Portanto, eles têm que ter a mesma quantidade. Bom, por que isso aqui é interessante? Porque com esses valores experimentais, que foram calculados a 25 graus Celsius e 1 atm, se eu aplico isso aqui na equação do Kw, ó, substituo a quantidade de H+ por 10 elevado a menos 7, a quantidade de OH- por 10 elevado a menos 7, e resolver essa multiplicação, ó, multiplicação de bases iguais, repete-se a base, soma-se os expoentes. Então, repete a base 10, somando menos 7 com menos 7, vai me dar menos 14. Então, nós chegamos que o nosso Kw, ele vale ele vale 10 elevado a menos 14. Isso aqui é um valor obtido experimentalmente. A partir desses dois valores, concentração de A+, de H+ e OH-, né, obtido experimentalmente, a gente chega que o valor de Kw é 10 elevado a menos 14. Então, agora que eu já sei quem é Kw, que eu já sei quem é H+ e OH-, eu posso aplicar tudo isso na equação do Kw. Então, colocando tudo isso aqui na equação do Kw, a gente chega que 10 elevado a menos 14 é igual a 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7. Bom, isso aqui vai ser importante para a gente definir o que é pH, certo? Também para a gente entender o que é uma solução ácida, básica e uma solução neutra. Então, como a gente está dizendo aqui, ó, que o Kw, essa reação de ionização da água, ela sempre gera um ácido e uma base, né? E que esses valores já são conhecidos, estão todos aqui, né? E se eu observar também que a quantidade que eu tiver de ácido vezes a quantidade de base, ele sempre tem que dar esse 10 elevado a menos 14, não pode mudar. Então, significa dizer que eu tenho uma relação aqui, inversamente proporcional. Se a quantidade de ácido H+ aumentar, a quantidade de base tem que diminuir, de modo que quando eu resolvo a multiplicação, dê sempre 10 elevado a menos 14. Então, vamos lá. Com base nisso, eu posso definir o que é uma solução ácida, básica e neutra. Então, observe. Se eu estou fazendo uma questão aí ou no enunciado, me dá uma quantidade de H+. Se a quantidade de H+ for maior que a quantidade de OH-, então, se eu tenho mais ácido do que uma base, eu digo que a solução é ácida, certo? Se eu aplicar aqui um valor maior e aqui um valor menor, né, para que dê esse 10 elevado a menos 14, nós vamos ver aqui que esses resultados eles têm que se complementar, né? O 10 elevado aqui tem que ser, quando eu multiplicar pelo outro, tem que dar sempre esse 10 elevado a menos 14. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando a quantidade de H+, se ela for maior, a da base tem que ser menor, para que o resultado dê 10 elevado a menos 14. Portanto, quantidade maior de H+, quantidade menor de base. Então, como eu tenho mais H+, solução ácida. Se a quantidade de H+ for igual à quantidade de OH-, eu digo que a solução é neutra. Esse caso aqui eu posso aplicar aqui, ó, a reação da água. Veja que a quantidade de H+ era 10 elevado a menos 7, quantidade de OH-, 10 elevado a menos 7. Portanto, na reação de autoprotólise da água, eu posso dizer que eu tenho aí uma solução neutra, um meio neutro. E se eu estou fazendo um cálculo aí, onde eu observo que a quantidade de H+, ela seja menor que a quantidade de OH-,
Então, observa, a quantidade de base do OH- ela é maior. Eu tenho mais base do que ácido. Portanto, eu digo que é uma solução básica, ou também posso chamar de solução alcalina. Solução alcalina é a mesma coisa que uma solução básica. Bom, definido, né, o que é uma solução ácida, básica e neutra, visto aí pela equação do Kw, né? Quando é que eu tenho um ácido, quando é que eu tenho melhor, quando é que eu tenho um meio ácido, quando é que eu tenho um meio básico, quando é que eu tenho um meio neutro, para a gente estar trabalhando com sempre aqueles números na escala, numa função exponencial, né, 10 elevado a alguma coisa, ou seja, numa base 10, às vezes é complicado. Então, é mais fácil e mais visual a gente utilizar a escala de pH. Então, o que é a escala de pH? É uma escala que ela varia de 0 a 14. Essa escala aqui, variando de 0 a 14, a gente diz que quanto mais próximo do zero eu tenho uma substância ácida. Então, o ácido ele vai variar de 0 até aqui próximo a 7. Quando eu chego num pH igual a 7, eu tenho um meio neutro. Quando eu tenho um pH maior que 7, eu tenho um meio básico. Lembrando que essa escala vai até 14. Outra maneira também de observar ou utilizar essa escala de pH é se a gente utilizar um indicador, ácido-base. Então, essa faixa aqui colorida, ela representa a escala de pH para um indicador universal. Então, o indicador universal é uma solução, né? É um reagente que, quando adicionado a uma solução a um meio, ele vai apresentar uma cor. E essa cor está diretamente relacionada ao valor de pH. Por exemplo, se eu tenho aqui um pH 0, então eu vou ter esse vermelho bem intenso. Se eu tenho um pH 5, eu vou estar aqui um vermelho mais leve, aqui um alaranjado. Se eu tenho uma cor, apresentou lá uma cor azul, então eu vou pensar que meu pH está aqui em torno de 10. E assim sucessivamente, certo? Bom, mas a questão é, como é que se calcula esse pH? O que é esse pH e como é que esse pH é calculado? Bom, o pH, ele significa o potencial hidrogênio iônico. Então, P de potencial, hidrogênio iônico é porque vem do hidrogênio, é o nosso H+. Já o pOH, né, que é um complemento do pH, são uma entidade que está diretamente relacionada com o pH, é o potencial hidroxiliônico e ele está relacionado ao OH. Lembre que na reação de autoionização da água, né, de autoprotólise da água, eu vou ter sempre um H e um OH. Portanto, eu vou dizer que eu vou ter sempre um pH e um pOH, certo? Lembrando que eles são complementares, né? Bom, então, do KW, nós já vimos que H+, né, a equação do KW ela fica como sendo H+ vezes OH-. Substituindo aqueles valores que nós havíamos visto, né, o KW ele sempre vale 10 elevado a menos 14, porque para a água foi calculado que o H+ ele vale 10 elevado a menos 7 e o OH- ele também vale 10 elevado a menos 7. Então, se eu faço esse produto, tem que dar 10 elevado a menos 14. Bom, se eu observar os expoentes, ó, eu tenho menos 14, 7 e 7. Então, eu posso relacionar aqui, ó, essa quantidade de ácido, H+, que ela é 10 elevado a menos 7, ó, se é ácido, eu posso relacionar com pH. H+, H, então eu relaciono com pH. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, o pH está relacionado com a quantidade de H+, e que, portanto, ele deve variar até 7. Depois do H+, eu tenho o OH-. O OH- aqui, ó, eu posso relacioná-lo com o pOH. E aí eu vou observar o seguinte, se quando eu montei a equação do KW, eu vi que esse OH- ele corresponde a 10 elevado a menos 7, então significa dizer que também o pOH- ele pode variar em 7 unidades, né? De 0 a menos 10 até, de 10 elevado a menos 7 até 10 elevado a menos 14. Como assim? Vamos simplificar da seguinte forma. Olha lá. KW
é 10 elevado a menos 14. H+, ele pode variar até 7. O OH- ele também vai variar 7 unidades, ok? Então, essa equação do KW, eu posso relacioná-la como sendo isso aqui. O expoente do KW é menos 14, então eu vou considerar que eu posso variar no máximo 14 unidades. O pH, ele pode variar 7 unidades. E o pOH, ele pode variar também 7 unidades. Né? Então, lembrando que H é relacionado a ácido, OH- relacionado a base. Então, se a gente voltar aqui para a nossa escala de pH, veja como isso aqui faz sentido. Olha lá. Se eu considero essa parte aqui, ó, eu vou variar de 0 até 7. Então, aqui eu tenho a faixa que está relacionada ao ácido. Então, aqui é a parte ácida. Está aqui, ó. Depois, eu tenho uma variação de mais 7 unidades. Então, se eu fizer essa variação daqui até aqui, eu posso variar em 7 unidades. Então, essa variação de 7 unidades também está relacionada aqui. Como isso aqui está relacionado ao ácido, isso aqui está relacionado à base, então nós podemos relacionar isso aqui com pH e essa outra parte aqui com o pOH. Ok? E aí também uma outra coisa interessante é que se a gente observar, independente do expoente que eu tenho aqui para o ácido, independente do expoente que eu tenho para a base, quando eu somar esses dois expoentes, eles têm que sempre me dar 10 elevado a 14, ou seja, sempre tem que dar esse 14 aqui. Então, se eu somo o pH com o pOH, né, já que lembrando que quando eu vou resolver essa multiplicação de bases 10, eu somo os expoentes, então ó, menos 7 com menos 7 tem que dar menos 14. Se eu tirar todos os menos, 14 tem que ser igual... Opa! Vamos desconsiderar isso aqui. Eu devo pensar que 14 tem que ser igual à quantidade que eu tiver aqui, ou seja, o meu pH, mais o meu pOH. Então, se a gente observar essas relações aqui, todas têm que dar 14. Ó. Se o pH for 0, o pOH tem que ser 14, porque 0 mais 14 dá 14. Se o pH for 1, o pOH tem que ser 13, porque 1 mais 13, 14. Se o pH for 2, o pOH tem que ser 12, porque 2 com 12 dá 14. Tudo bem? Bom, então essa expressão é uma expressão importante de ser lembrada, que o pH mais o pOH sempre tem que dar 14. Mas aí ainda ficou a segunda pergunta, né? Eu já sei o que é o pH, já sei o que é o pOH, mas como é que eu calculo? Como é que se chegou essa relação aqui numérica entre a concentração do H e o valor do pH? Né? A gente já viu que tem uma relação direta aqui com os expoentes, né? Porque aqui a gente trabalhou com o caso da água, é um caso mais simples. Para que eu possa calcular o pH, eu vou ter que usar a expressão logarítmica. Então, a expressão logarítmica, ela é essa expressão aqui. Eu posso dizer que o pH é igual a menos o log, menos a expressão logarítmica do H+, da concentração de H+. Então, eu digo que pH é igual a menos o log da concentração de H+. Quando a gente resolver essa expressão, nós vamos chegar que 10 elevado a menos pH é igual à concentração de H+. Bom, por que isso aqui é importante? Porque a questão ela pode tanto lhe dar a concentração de H+, para você saber o pH, como ela pode lhe dar o inverso, se ela lhe der o pH, para que você descubra a concentração de H+. Então, vamos lá. Já que o OH ele é semelhante ao H, né? O que muda é a entidade química. Quando eu falo em pH, eu estou falando na concentração do H+. Quando eu falo em pOH, eu estou falando na concentração do OH-. Então, eu posso dizer que o pOH- ele é igual a menos o log da concentração de OH-. Se eu resolvo essa equação toda aqui, essa equação logarítmica, eu vou chegar nesse resultado, que 10 elevado a menos pH é igual à concentração de OH-. Bom, para ficar mais claro, nessas duas expressões aqui eu preciso lembrar, certo? Porque isso aqui
eu vou aplicar em questões, tanto essa relação quanto essa é o que eu vou de fato utilizar nas questões. Então, para que fique mais claro como é que se chega a essa expressão aqui, vamos observar o seguinte. Olha lá. Primeiro, antes da gente ir aplicar na prática, né, no caso específico do pH, vamos entender o que é essa função logaritma. Então, a função logaritma, ela pode ser escrita da seguinte forma, né, de forma geral, de forma genérica. O log de uma base, aliás, o log da base de alguma coisa tem que dar um resultado. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o log, o que vier aqui abaixo do log eu chamo de base. Essa uma coisa de quem eu vou extrair o log, eu chamo de logaritmando. E o resultado que der dessa conta, eu chamo de logaritmo. Bom, a função logaritmo, de uma forma bem simplória, eu posso dizer que ela é o inverso da função exponencial. Aquela função lá do primeiro grau que a gente estuda, né, desde o ensino fundamental. Então, observe aqui, ó, o meu log de x, aliás, o log de y, na base x tem que dar a. Então, se eu pego essa expressão, se a minha base ela pode passar para o outro lado, se ela passa aqui, ó, eu fico com x. Essa base, quando ela passar, ela vai elevar esse resultado aqui a expoente. Então, veja, o x, que era base, passou para cá. Quando ele passa, o resultado passa a ser seu expoente. E aqui, o y, né, que seria de quem eu vou extrair o log, ele permanece. Então, eu posso dizer, ó, se a gente observar aqui a equação do primeiro grau, aqui a equação logaritma. Então, a equação logaritma ela é o inverso da equação exponencial. E como é que eu faço para resolvê-la? Apenas pego a base do logaritmo e passo para o outro lado, transformando ele no número elevado ao expoente. E esse expoente aqui é o meu resultado. Bom, se eu aplicar esse conceito aqui lá no cálculo de pH, que é o que nos interessa, né, eu posso observar o seguinte, ó. Se pH é igual a menos o log da concentração de H+, a primeira coisa que eu posso observar é que aqui não tem uma base. Por que não tem essa base? Porque quando não tiver a base, eu digo que a base ela é 10. Né? Toda vez que a base do logaritmo for 10, eu posso ocultar essa base. Então, eu vou considerar que eu estou trabalhando com a base 10. Então, pH do log na base 10, aliás, pH é igual a menos log na base 10 de H+. Então, uma outra coisa que eu posso fazer para facilitar a montagem da minha conta é observar que, se eu tenho esse sinal negativo ele pode passar para o outro lado da igualdade. É como se eu estivesse pegando essa expressão aqui, multiplicando ela por menos 1, invertendo o sinal. O pH, que era positivo, ficou negativo, e o menos log, que era negativo, ficou positivo. Bom, agora que eu já tenho a expressão do meu logaritmo toda organizada, né? O sinal já mudei de lado e já especifiquei quem é a base, eu agora posso aplicar aqui esse esquema de resolução da equação logaritma. Olha lá, quem é a base? 10. Então, essa base 10 ela vai passar para o outro lado. Quando ela passar para o outro lado, ela vai passar a ser um número e o seu expoente seria o menos pH. Então, olha lá, o 10 passou e elevou o menos pH. Está montado e isso aqui tem que ser igual a H+, que é o que sobrou da expressão logaritma. Então, isso aqui é o que, de fato, quando eu for resolver uma questão, eu preciso aplicar. Né? Relacionar a concentração de H+, com o 10 elevado a menos pH. A mesma forma, da mesma maneira que eu tive o pH, eu tenho o pOH. Então, eu posso fazer esse mesmo esquema aqui de resolução para descobrir a expressão para descobrir a concentração ou a expressão para calcular a concentração do OH-. Olha lá. pOH é igual ao menos o log da concentração de OH-. Como a base não está sendo mostrada, a minha base é sempre 10. E aí eu posso passar essa base, já que eu sei quem é a base, eu posso passar o sinal para o outro lado da igualdade, ficando menos pH é igual ao log na base 10 de OH-. Resolvendo agora a equação do log, esse 10 passa para o outro lado,
e ele passa a ser um número, né? E tendo como seu expoente o menos POH, e eu chego nessa expressão. Então, essas duas expressões é o que, de fato, eu irei utilizar para calcular a concentração de H+, e concentração de OH-, e vice-versa, né? Bom, com base nesse cálculo que a gente fez, e lembrando daquela tabelazinha lá de pH, olha como fica interessante a gente observar aqui o seguinte, ó. Toda vez que a gente escrever toda vez que a gente tiver uma concentração de H+ e de OH-, ela pode ser expressa como uma notação científica, ou seja, como um número de base 10. Então, se aqui a concentração de H+ ou de OH- for um número na base 10, fica fácil de eu observar que o expoente que eu tiver da base 10, ele acaba sendo o pH. Preste atenção na tabela. Olha lá, se a concentração do meu H+ for 10 elevado a 0, então observe que 10 elevado a 0, se eu substituir aqui, vamos inclusive colocar para ficar mais visível. Olha lá, se eu coloco aqui que o H+ ele vale 10, tira isso aqui, ó. Se eu digo que ele é 10 elevado a 0, então o meu expoente ele é 0. Então eu posso dizer que menos o pH ele é igual a 10, aliás, eu posso igualar os expoentes, ó, presta atenção. Menos pH é igual a 0. Eu posso observar que isso aqui, ele está relacionado com esse expoente, já que as bases elas são iguais, né? Base 10, então relaciono expoente com expoente. Olha lá, então, fazendo aqui a análise direta pela tabela, se o meu expoente aqui é menos 1, então significa dizer que meu pH é 1. Se meu expoente é menos 2, significa dizer que meu pH é 2. Se meu expoente é menos 3, o meu pH é 3. E assim sucessivamente. Para o pOH, temos a mesma coisa. Olha lá. Se o meu pOH for 14, se a concentração de OH- ela for menos 14, olha lá, quando eu substituir aqui na expressão, ó, vamos substituir isso aqui, trocar isso aqui por menos 14. Então, é 10 elevado a menos 14. Então, se eu coloco isso aqui, ó, base 10, base 10. Então, eu posso igualar os expoentes. Menos POH tem que ser igual a, ó, menos POH, ele tem que ser igual a menos 14. Então, eu posso cortar o menos de um lado com o menos do outro. POH é igual a 14. Que é o que eu tenho aqui, ó. Se a concentração de OH- é 10 elevado a menos 14, meu POH é 14. E assim vice-versa, certo? Então, na prática, quando eu escrevo essa expressão ou essa equação para calcular a concentração de H+ ou OH- e relacionar com o pH e com o pOH, só eu olhar o expoente aqui que eu tiver na base 10 da concentração. O pH é igual ao expoente da base 10 do H+, o pOH é igual ao expoente que eu tiver na concentração de OH-. Bom, então vamos aplicar agora tudo que a gente viu até agora, né, numa questão para a gente fixar bem o que foi estudado até agora. Então vamos ler o enunciado. Diz o seguinte: admitindo-se que a ionização total de um ácido, do ácido, de uma solução de ácido clorídrico, HCl, com concentração 0,10 mol por litro a 25 graus Celsius, determine o pOH da solução formada. Então, primeira coisa, antes de resolver a questão, eu tenho que observar aqui as informações que a questão me deu. Então, ele disse que eu vou ter uma ionização total do meu ácido. Então, por que essa informação é importante? Porque se o ácido ele vai se ionizar totalmente, quer dizer que todo o ácido ele vai ser transformado em íons. Quando eu estiver no equilíbrio, não me resta mais nada de ácido que não se transformou em íon. Ele disse que o ácido é o HCl, certo? E ele disse que a concentração do ácido
essa aqui. Então eu vou pensar que no início da reação eu tenho essa concentração do ácido. E quando eu chegar no equilíbrio, todo o ácido ele vai ter se decomposto, certo? Vai ter se ionizado. E o que é que a questão quer que nós façamos? Ela quer que a gente determine o pOH. Então vamos pensar, se ele der um ácido, o ácido está relacionado com pH e não com pOH, tudo bem? Então o que é que primeira coisa eu posso pensar? Eu posso pensar que o ácido, a partir dessa quantidade de ácido, eu posso descobrir o pH. E sabendo o pH, eu posso descobrir quem é o pOH, porque eu tenho essa relação, que pH mais pOH tem que dar sempre 14. Então vamos lá, resolver a questão. Primeira coisa, vamos descobrir as concentrações no equilíbrio. Então, ó, tem uma equação aqui do ácido. O ácido é o HCl. Então tem aqui, ó, HCl, produzindo H+, mais Cl-. Se eu colocar aqui, né, lembrando que no equilíbrio, como o meu HCl ele vai ser ionizado totalmente, então ele vai restar zero. Como os coeficientes, ó, é 1 para 1 para 1, então se eu tinha 0,10, esse 0,10 vai gerar 0,10 do H+, e vai gerar 0,10 do Cl-, certo? Então, o 0,10 que eu tinha de HCl, ele foi gasto inteiro para gerar 10 desses e 10 desses. Tudo bem? Porque a gente está ionizando, está quebrando essa molécula de ácido ao meio. Então, tendo os valores no equilíbrio, quem é que me interessa? Eu só posso utilizar o meu H+, certo? Está destacado aqui que, como eu tenho a concentração total, a ionização foi total, ela vai me restar zero. Tudo bem? Quem é que me interessa aqui para resolver essa questão? Se eu estou falando de um ácido, quem me interessa é o H+. Então, quem eu vou prestar atenção vai ser nessa concentração de H+ aqui no equilíbrio. Então, se eu tenho a concentração de H+ no equilíbrio, eu posso aplicar isso aí na equação do pH. Então, lá, pH é igual a menos o log da concentração de H+. Fazendo aquele mesmo passo a passo que a gente já viu. A base do log é 10, está aqui, ó. O sinal de menos eu posso passar para o outro lado. Então, o sinal de menos foi passado, ó, está aqui. Então, resolvendo agora, né, a base 10, que está aqui, ela passa para cá. Então, eu fico com 10, passa ela para cá. Então, eu fico com 10 elevado a menos pH é igual à concentração de OH+. Quem é a concentração de OH+? Eu sei. Ela no equilíbrio vale 0,10. Então, a gente tem essa concentração 0,10. Como eu lembro que para que fique fácil aqui fazer o cálculo, é interessante que essa concentração de H+, ela esteja numa base 10. 10 elevado a alguma coisa. Ou seja, esteja escrita em notação científica. Então, 0,10, né, se eu escrever em notação científica, ó, eu posso andar minha vírgula uma casa para cá. E aí, se eu ando uma casa, eu vou ter que colocar aqui vezes 10 elevado a menos 1, porque eu andei a vírgula uma casa para a direita. Então, a concentração de H+ é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. E aí, se eu tenho isso, toda vez que eu tenho 1 vezes alguma coisa, é essa própria coisa. Então, eu posso ainda simplificar ainda mais, colocando que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 1. Então, agora que eu tenho a concentração de H+, escrita numa notação científica, eu substituo essa concentração nessa expressão aqui. Olha lá. Então, se eu substituo a quantidade de H+ aqui por o valor escrito na base 10, nós chegamos com isso. Então, como base 10, eu posso cortar a base 10, ó. Corto base 10 com base 10. Como aqui tem um sinal de menos e aqui tem um sinal de menos, eu posso anular esses dois sinais de menos. E eu chego que meu pH é igual a 1. Ok? Então, resolvi a primeira parte da questão, achei o pH. Só que lá no enunciado ele não quer o pH, ele quer o pOH. Só que eu sei que pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu substituir esse valor de pH na expressão aqui, eu tenho que 14 mais pH, aliás, 14 é igual a pH mais pOH,
Então, 14 é igual a 1 mais pOH. Esse 1 aqui, se ele está positivo, eu posso passar para o outro lado negativo. Então, fica 14 menos 1 é igual a pH. Logo, pOH ele tem que ser igual a 13. E aí chegamos na resolução de nossa questão. Tudo bem? Então, recapitulando, nessa questão precisamos calcular o pH. E para calcular o pH, a questão nos deu a concentração do ácido. Então, se eu tenho a concentração do ácido e quero calcular o pH, ou vice-versa, eu devo usar a equação logaritma para o pH, onde pH é igual a menos o log da concentração de H+. E se eu tenho o pH e quero descobrir o pOH, eu uso a equaçãozinha aqui, que pH mais pOH é igual a 14. Bom, para finalizarmos nosso conteúdo, a última coisa que falta é falar num caso especial, que é o caso onde a gente vai trabalhar com ácidos fracos e bases fracas, né? A gente já viu Ka e Kb, tranquilo, né? Ka e Kb pode ser aplicado tanto para ácidos fortes quanto para ácidos fracos. Não tem nenhum problema, eu posso usar tranquilo. Só que aí, quando eu trabalho com ácidos fracos, algumas coisas eu devo levar em consideração. E, né, em algumas questões é mais fácil de eu resolver um ácido fraco e uma base fraca se eu utilizar essas considerações que nós iremos ver a partir de agora. Vamos lá. Primeiro, quando a gente trabalhar com ácidos e base fraca, se a questão ou o enunciado ou o problema, se ele der o grau de ionização, o alfa, né, para a gente poder resolver a questão, eu tenho que primeiro montar a tabela de equilíbrio. Depois que eu montar a tabela de equilíbrio, eu preciso descobrir as concentrações molares, caso no enunciado não seja dado as concentrações molares, e depois aplicar tudo isso na expressão do K para calcular, né, na expressão do K, ou da constante de ionização, para calcular o Ka. Então veja que aí eu vou ter que passar por várias etapas. Outra maneira de eu resolver, você tem que passar por essas várias etapas, né? Primeiro, observar se o ácido é fraco, se o ácido é fraco, ou a base é fraca, montar a tabela, ver se a concentração está em concentração molar. Se não estiver, tem que calcular a concentração molar e, por fim, aplicar na expressão do K. Para mim não ter que fazer tudo isso, eu posso resolver através da lei de Ostwald. Então, o que é essa lei de Ostwald? Ela diz o seguinte, né? Ela é uma maneira de relacionar a constante de ionização, o Ki, né? E lembre, se for para um ácido, eu chamo esse Ki de Ka. Se for para uma base, eu chamo esse Ki de Kb. Então, eu vou relacionar a constante de ionização e o grau de ionização. Lembra que o grau de ionização, a gente já viu lá atrás, né? É o alfa. Sem a necessidade de fazer a tabela. A gente sabe que tabela de equilíbrio ela dá um pouquinho de trabalho. Então, como é que eu posso fazer essa relação? Se for para um ácido, né, vamos tratar aqui um exemplo. Vamos tratar aqui o exemplo de um ácido. Então, para um ácido, eu posso falar que o meu Ki, né, a constante de ionização, para um ácido é Ka. Então, eu posso pegar aqui o Ka, ele é igual à concentração inicial. E lembrando que essa concentração ela precisa estar aqui, ó, em mols por litro, desde como a gente já viu lá no cálculo de Kc, né? Que Kc tem que ser em meio aquoso, mol, concentração em mol por litro. Então, concentração inicial em mol por litro, vezes o alfa, que é o grau de ionização elevado ao quadrado, sobre 1 menos o alfa elevado ao quadrado. Aliás, sobre 1 menos o alfa. Como a gente está tratando aqui que isso é um ácido fraco, todo ácido fraco significa dizer que ele é um ácido que ele está ionizado pouco. Então, se ele está ionizado pouco, significa dizer que ele deve ter aí um grau de ionização menor que 5%, certo? Então, é o seguinte, como eu vou pegar aqui 1 menos 5%, vai me dar basicamente 1. Né? Se eu transformar esse 5% em número decimal, eu vou ter 0,05. Então, se eu pego 1 menos 0,05, eu vou ter 0,95. Praticamente 1.
Então eu posso abreviar, né, para facilitar meus cálculos, eu posso abreviar que aqui é simplesmente 1. Vai ser um número muito próximo a 1. Então, se eu tenho a concentração inicial, né, lembrando que essa concentração inicial tem que ser em mol por litro, vezes alfa elevado ao quadrado dividido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente chega nisso, que concentração do ácido, a concentração inicial do ácido, vezes alfa ao quadrado, né, vezes o grau de ionização ao quadrado. E aí, como essa concentração inicial ela tem que ser em concentração molar, mol por litro, eu posso chamar essa concentração inicial de M. Então, essa aqui é a expressão, ou a lei de diluição de Ostwald. Então, essa lei aqui é o que a gente pode aplicar quando eu estiver trabalhando com um ácido ou com uma base fraca, para que eu não tenha que calcular a tabela de equilíbrio, ver se a concentração está em mol por litro e depois calcular o K. Né? Para que eu não tenha que fazer tudo isso, eu posso simplesmente utilizar essa expressão, desde que eu tenha a concentração em mol por litro e que eu tenha o grau de equilíbrio, né? O grau de equilíbrio seja dado na questão. Bom, essa lei, quando é que é levada? É levada quando eu estiver trabalhando com monoácidos fracos e monobases fracas. E que o grau de equilíbrio, né, o alfa, ele seja menor que 5%, para que seja uma base ou um ácido fraco. Bom, o que quer dizer ser um ácido monoácido, né? Um monoácido, uma monobase. Mono significa dizer 1. Então tem que ser um ácido que ele libere apenas um H+, ele não pode liberar 2, 3, 4. E a base também, né? Lembre que base está relacionado com OH-. Então tem que ser uma base que libere apenas um OH-. Então, feita essa consideração, né? Outra coisa que a gente pode observar, né? Que o grau de ionização, se ele for maior, né? Se esse alfa, né? O grau de ionização, se ele for maior que 50%, eu digo que é um ácido forte. Se ele tiver entre 50% e 5%, ou seja, se ele estiver aqui no meio desses dois percentuais, ele é um ácido moderado. E se o grau de ionização... Opa, aqui está errado. Se o grau de ionização se ele for menor, certo? Vamos fazer essa correção aqui. Se o grau de ionização, se ele for menor que 5%, ok? Eu digo aí que eu tenho um ácido fraco, tudo bem? Então vamos pensar nisso. Maior que 50, forte, entre 50 e 5, moderado, se ele for menor que 5, fraco. Duas outras observações que é importante a gente ter quando eu for usar essa expressão aqui, a lei de diluição de Ostwald, é que quanto maior, ou melhor, quanto mais diluída for a solução, maior será seu grau de ionização, né? Mais íons eu tenho presente, então maior será essa quantidade de íons. Portanto, eu vou tender a ter uma substância aí, ou um ácido ou uma base que seja mais forte, e aí eu não posso aplicar. E outra coisa importante, né, a se observar é, como nós já falamos, que a concentração inicial aqui, ela sempre tem que ser em mol por litro, portanto eu posso chamar de concentração molar, de M, por isso que a gente trocou aqui. Esse M significa dizer que é a concentração molar, mol por litro. E o alfa, quando eu for aplicar ele aqui na fórmula, ele sempre tem que estar em número decimal. Como a gente já viu lá atrás, quando estava trabalhando tabela do equilíbrio, lá em KC e KP, nós vimos que o grau de o alfa, que é o grau de equilíbrio, ele pode ser dado em número decimal ou em número percentual. Para que eu possa utilizar nessa equação aqui de diluição de Ostwald, esse alfa ele sempre tem que ser em número em número decimal, nunca em número percentual. Então vamos agora mostrar na prática como é que eu posso aplicar isso aí. Bom, então vamos supor, né, que aqui seja enunciado uma questão. Então, supondo que N mols de um ácido HA foi dissolvido em água, formando V litros de solução. Então, vamos dar uma pausa. Eu peguei uma quantidade de mols, que eu estou chamando de N, desse ácido HA, coloquei em um volume de água. Esse volume de água ele chamou de V. Por exemplo, se eu pegar 5 mols e dissolver em 1 litro, ok? É isso que eu estou dizendo. O N é uma quantidade de mols, que pode ser 1, 2, 3, não sei, é uma quantidade de mols. E o V aqui
é o volume de solução que foi formado. Vamos continuar a leitura do enunciado. Considerando o grau de ionização alfa, calcule a constante de ionização do ácido Ka. E aqui ele deu a reação. Ou seja, veja que você tem a quantidade de mols, você tem o volume da solução, você tem o grau de ionização, que ele disse que é alfa, e ele quer que você calcule o Ka. Então, olha que coisa interessante. Se eu tenho o número de mols do ácido e se eu tenho o volume, mols por volume é a mesma coisa que concentração molar. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é calcular a concentração molar, a concentração em mols por litro. Então, nesse caso, como é que a gente calcula a concentração molar? Eu pego o número de mols, o N, do enunciado, e divido pelo volume, que nesse caso é V. Então, a concentração molar é o número de mols dividido por volume. Tudo bem? Segunda coisa que eu preciso saber. Para que eu possa calcular o K, né, a gente precisa ter aí as constantes. Eu preciso saber qual é a concentração do ácido no equilíbrio. Porque observe que esse N mols é o início da reação. Então eu sei quantos mols de ácido eu tenho no início da reação e sei que ele formou tantos litros de solução. Tudo bem? Então isso é o início da reação. Só que para calcular o Ka, eu preciso saber a quantidade de mols que eu tenho do ácido no equilíbrio e não no início da reação. Então, para saber as quantidades no equilíbrio, o que é que eu preciso fazer? Calcular, ou melhor, montar a tabela de equilíbrio. Então, vamos observar o seguinte, ó. No início da reação, qual a quantidade de mols que eu tenho? Eu tenho a quantidade N, certo? Só que como a gente vai trabalhar sempre aqui concentração em mols por litro, então se eu pegar o N e dividir pelo número de litros, eu tenho a concentração molar. Então, no início da reação, eu tenho N mols em tantos volumes, em V volumes, portanto, eu vou ter aqui uma concentração molar. Então, a concentração molar no início, né, a reação é HA, formando H+, mais A-. Então, está escrito minha reação, está escrito aqui minha tabela de equilíbrio, né? Quantos mols eu tenho no início, quantos mols irão reagir, ou seja, irão ser ionizados, e quantos mols eu tenho no equilíbrio. Então vamos lá. Para HA, no início da reação, esse reagente HA, esse ácido, eu tenho uma quantidade ou uma concentração M, né? Lembrando que é o número de mols dividido pelo volume. Para o H+, que é produto zero, o outro produto zero. Na segunda linha, a segunda linha é a linha de quanto vai reagir. Observe que ele deu o grau de ionização. Ele deu o alfa. E o alfa aqui, normalmente, ele é dado em porcentagem. Então, se ele é dado em porcentagem, tantos por cento, vamos chamar aqui alfa. Ele é dado normalmente em porcentagem, tantos por cento. Como é que a gente faz para tirar uma porcentagem? Ó, se eu sei que tantos por cento dessa quantidade de mols vai reagir, então eu posso dizer que a quantidade que vai diminuir é tantos por cento da quantidade inicial. Por exemplo, para que fique bem claro essa parte aqui do enunciado. Quando você vai comprar um sapato, por exemplo, se você tem um desconto de 10%, quanto é que você sabe que esses 10% vai equivaler em dinheiro? Você pega 10% vezes o preço do sapato. Tudo bem? Então, você sabe o valor do desconto. 10% vezes o preço do sapato vai dar o valor do desconto. Então, é isso que a gente está aplicando aqui, ó. A porcentagem que vai reagir, que é o grau de ionização, se eu multiplicar ele pela quantidade inicial, eu vou ter a quantidade que vai reagir, a quantidade que vai ser ionizada. Tudo bem? Então, ó, para o reagente, eu tenho alfa, o grau de ionização, vezes M. Tá aqui. Lembrando que M é a concentração inicial. Como é reagente, negativo. Ok? O restante da segunda linha da tabela. Os coeficientes, ó, é 1 para 1 para 1. Então, se os coeficientes são todos iguais, na segunda linha ela deve ser toda igual. Então, alfa, aliás, M vezes alfa, M vezes alfa, M vezes alfa. Tudo bem? Tabelazinha montada normal.
E agora na linha do equilíbrio. Lembra que a linha do equilíbrio ela é o quê? A diferença entre a primeira e a segunda linha. Então, se eu tinha M para o reagente e eu gastei M vezes alfa, então fico com M menos M vezes alfa. Tá aqui. Para o primeiro produto, HA, eu tinha 0. Eu consegui formar M vezes alfa. Então, 0 mais M vezes alfa. Já que 0 vezes a mesma coisa é essa coisa, eu posso simplesmente colocar M vezes alfa. A mesma coisa eu tenho aqui para o A menos. Eu tinha 0 no início da reação. Como aqui eu consegui formar M vezes alfa, então 0 mais M vezes alfa é o próprio M vezes alfa. Tabelazinha está montada, então eu devo pensar, ó, tabela está montada, tudo bonitinho. Se eu quero calcular o ácido, eu lembro, o Ka, desculpa, a constante de ionização do ácido, eu devo lembrar que aqui eu tenho a concentração do ácido no equilíbrio, aqui eu tenho a concentração do H+, que é o produto, no equilíbrio, aqui eu tenho a concentração do A- no equilíbrio, tudo bem? Então esses valores aqui são os valores do equilíbrio. Então o próximo passo seria montar a expressão da constante de acidez, do Ka, né? Que nesse caso aqui, a minha constante de ionização, Ki, ela é um Ka porque eu estou trabalhando com um ácido. Então eu posso dizer que Ka é igual reagentes em cima, produtos em cima, ou seja, H+ elevado a 1 vezes A- elevado a 1 sobre, dividido, né? O reagente, que é HA elevado a 1. Tá aqui. Quem são essas quantidades no equilíbrio? Tá aqui, ó. Então, eu posso pegar todos esses valores e substituir aqui, certo? Então, lá. Em cima, você tem H+, que é essa quantidade, vezes a quantidade de A-, que é isso aqui. Tá aqui em cima. Quando eu elevo a 1, é ele próprio. Então, eu nem preciso elevar. E embaixo, a quantidade de HA no equilíbrio é essa aqui. M menos, abre parênteses, M vezes alfa. Então, está aqui embaixo, certo? Se eu multiplicar esse vezes esse, ó, como já está aqui, eu vou chegar aqui, M vezes M é M ao quadrado, alfa vezes alfa é alfa ao quadrado. Então, a gente chega com isso aqui em cima, tudo bem? Aqui embaixo eu só repetir. Outra coisa que eu posso observar também aqui nessa expressão é que se você observar, o M ele aparece dentro do parênteses e o M aparece fora. Então, eu posso pegar essa parte aqui de baixo, M menos M vezes alfa, e escrever dessa forma aqui. Porque se eu multiplico, ó, M vezes alfa é alfa M. Então, eu fico com esse alfa M aqui. O menos é da fórmula, e aqui eu fico M vezes 1. Então, M vezes 1 é M. Então, eu ficaria com M, ó, M vezes 1, M, tá aqui, menos M vezes alfa, M vezes alfa, tá aqui, ok? Quando eu faço isso aqui, uma coisa que eu posso observar é que eu tenho M aqui em cima e M aqui embaixo. Então, se eu tenho M em cima e M aqui embaixo, eu posso cortar os dois M's. Ó, corto o expoente, já que eu tenho M ao quadrado é M vezes M, então eu corto um desses M's com o M de baixo. Então, se eu faço esse corte, minha expressão chega nisso aqui, ok? Observe que isso aqui já é a equação lá de Ostwald, né? E aí, essa equação de Ostwald, como a gente já viu que o alfa, aqui ele é um número muito pequeno, né? Ele tem que ser no máximo 5%, né? Ele vai variar de 0 até 5%. Então, como ele é um número muito pequeno, eu posso cortar ele também, né? Não posso desconsiderá-lo, então fica m vezes alfa ao quadrado sobre 1. E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, se a gente pegar tudo isso aqui e aplicar, né, na equação do K, a gente vai acabar chegando na equação de Ostwald. Então, na prática, quando eu for resolver uma questão, ao invés de eu ter que fazer todos esses passos, montar, primeiro, ver se a minha concentração está em mol por litro. Se não tiver, eu transformo em mol por litro. Depois, montar a tabela de equilíbrio. Depois, colocar na expressão do K para depois poder resolver. E no final, né, se eu for resolver, no final eu vou chegar na equação de Ostwald, é mais fácil eu aplicar diretamente na expressão de Ostwald. Então, ao invés de eu fazer tudo isso aqui,
eu posso simplesmente pegar os valores que o enunciado já nos deu e colocar na expressão de Ostwald. Então, a expressão de Ostwald, que é essa aqui, Ka é igual a concentração molar vezes o alfa ao quadrado. E lembrando que essa concentração molar, a gente já viu que molar é N, é o número de mols dividido pelo volume. Então, se a questão já der a concentração molar direto, é só aplicar aqui. Se ela der o número de mols e o volume da solução, eu posso fazer esse cálculo fora, como a gente fez aqui, e já colocar direto o resultado, como concentração molar, ou eu posso usar a equação de Ostwald dessa outra forma. N dividido por V vezes alfa ao quadrado. Okay? Tanto faz a forma como eu vou usar. Então, só para finalizar, né, lembrando também dessa observação, é que o alfa ele sempre tem que estar em número decimal, certo? Ele nunca pode estar em porcentagem. Bom, então só para a gente agora fixar isso aqui, vamos fazer uma questão na prática, né? Aplicar esses conceitos aqui numa questão realmente. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, né? A questão do ITA, ela diz, numa solução aquosa, 0,100 mols por litro de um ácido monocarboxílico, ó, ácido mono. Lembra? Monoácido. Então já é importante isso aí. De um ácido monocarboxílico a 25 graus Celsius. O ácido está 3,7% ionizado, após o equilíbrio ter sido atingido. Então vamos dar uma pausa aqui e observar as informações que já foram dadas no enunciado da questão até esse ponto. Então, já destaquei aqui em azul para ficar ficar em evidência essas informações. Ele disse que a solução aquosa ela é de 0,100 mols por litro. Então, ó, mol por litro é concentração molar. Então, aqui eu já sei, né, mol por litro, eu já sei que aqui já é o M direto, certo? Eu não preciso calcular o M, ele já deu pronto. Ele disse que era um monoácido, então isso é bom porque eu já sei que se trata de um ácido, de um monoácido, então posso aplicar na equação de Ostwald. Ácido carboxílico normalmente tende a ser ácidos fracos, ok? E ele disse aqui que ele está 37% ionizado. 37% ionizado, ele é o nosso grau de ionização. Então, isso aqui, eu posso dizer que é o nosso alfa. Certo? E ele disse que isso aqui é quando eu chegar no equilíbrio. Então, já estou no equilíbrio ótimo. Então, ele diz agora, assinale a opção que contém o valor correto da constante de ionização desse ácido nessa temperatura. Então, se eu estou querendo a constante de ionização de um ácido, constante de ionização para um ácido, eu posso chamar isso aqui de Ka. Então, a questão está querendo que vocês calculem o Ka. E para calcular esse Ka, o que foi dado? Grau de ionização e foi dado a concentração molar. Então, tem duas opções. Ou eu vou montar a tabela do equilíbrio, certo? Depois que eu montar a tabela do equilíbrio, descobrir os valores no equilíbrio, aplicar naquela equaçãozinha geral do K, né? K é igual produtos em cima elevado aos coeficientes sobre reagentes embaixo elevado aos coeficientes. Ou, isso é uma opção, né? Ou a outra opção, eu vou usar a equação de Ostwald, que é mais rápido. Então, vamos lá. Se eu aplicar a lei de Ostwald, a gente lembra que eu posso aplicar tanto nessa forma, né? Que eu tenho número de mols dividido pelo volume, caso ele dê o número de mols e o volume, ou se ele der concentração já em mol por litro, eu já aplico direto aqui. Então, nesse caso, nós iremos utilizar isso aqui. Essa opção aqui será mais fácil, porque eu já tenho o M, tá aqui, ó. Eu já tenho o alfa, ele também já deu. Só que lembrando que esse alfa ele tem que ser em número decimal, né? Ele aqui está em número percentual. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é montar a nossa expressão. Olha lá, Ka é igual. Quem é a concentração molar? Concentração molar é essa aqui, 0,100. Coloquei. Quem é o meu grau de equilíbrio? O meu grau de equilíbrio, é esse aqui, 37%. Só que se eu pegar 37% e se eu pegar esse 37%, assim eu não posso aplicar. Eu tenho que
utilizado na fórmula decimal. Então, como é que eu faço para transformar 37% em número decimal? Eu volto à casa duas vírgulas, que é a mesma coisa que dividir por 100. Então, eu posso pegar aqui, ó, minha vírgula está aqui, ela anda uma casa, duas casas. Então, eu vou ficar com o valor de 0. Opa, aqui ficou um 0 a mais, vamos só apagar isso aqui. Olha lá. Se eu voltar aqui duas casas decimais, eu vou ficar com 0,37. Tudo bem? Aí agora é a hora de... Tem um pequeno erro aqui. A gente esqueceu de elevar ao quadrado, né? Então aqui é elevado ao quadrado. Aqui também precisa ser elevado ao quadrado. Bom, então vamos lá. Se eu pego esse valor aqui, elevo ao quadrado, nós vamos chegar ao seguinte resultado. 0,37 elevado ao quadrado. Nós vamos ter um valor aqui. Vamos apagar isso aqui. K. O 100 aqui repete, né? O 0,100 repete. Igual 0,100. E agora vamos elevar esse 0,37 ao quadrado. Se a gente elevar 0,37 ao quadrado, nós vamos chegar no seguinte resultado. 0,1369. Então, aqui 0,1369. Ok? Bom, agora só resolver essa multiplicação. Então, K vai ser igual a 0,1369 vezes 0,100. Então, nós vamos chegar num resultado de 0,01369. É só acrescentar uma casa decimal. Então, 0,13. Opa, aqui é um 0. 0,01369. Pronto. Descobrimos o K, só que se a gente observar aqui, nenhuma das opções tem esse K. Uma coisa que eu posso observar é que aqui tem 14. Então, ó, eu posso abreviar esse número aqui para duas casas decimais, certo? Então, eu posso dizer que esse número aqui, se eu fizer uma abreviação, ele passa a ser 0. Quando eu falo duas casas decimais, é dois algarismos significativos, né? Então, os dois algarismos que eu tenho aqui é chegar essa abreviação até o 13. Como eu observo que depois do 13 vem um 6, e 6 é maior que 5, toda vez que eu tenho um número maior que 5, eu devo aumentar aqui uma unidade. Então, eu devo ficar, a abreviação correta para esse número é 0,0 e aqui 14. Ok? Bom, próxima coisa que eu vou observar é que tem números que estão em notação científica. Então, esse valor aqui, eu posso expressar ele também em notação científica. Então, eu posso expressar ele da seguinte maneira. 0, né? Aliás, isso aqui desconsidere, esse 0. Como é que eu faço para expressar em notação científica? Se minha vírgula está aqui, eu volto uma, duas casas. Então, vamos só observar aqui. Ah, vamos fazer o seguinte. Estava observando aqui que tem algumas coisas aqui que estão
pouquinho erradas, né? Vamos resolver depois, só finalizar a resolução aqui, depois eu comento o pequeno erro que tem aqui na questão. Vamos lá. Quando eu coloco aqui, ó, 0,014, se eu for escrever em notação científica, minha vírgula volta uma casa, duas casas. Então a vírgula deve vir para cá. Se eu andei duas casas para a direita, eu vou acrescentar aqui um 10 elevado a menos 2. Então esse número aqui, ele deve ficar como sendo 1,4 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Quando eu olho esse resultado, né? E aí o porquê que eu fiz uma pausa, se a gente observar isso aqui, eu não tenho nenhum resultado que tem aqui, certo? Mas observe que aqui a gente considerou como sendo 37%. E não era 37%, né? O enunciado é 3,7. Então, se é 3,7, significa dizer que a minha vírgula aqui ela deveria voltar mais uma casa decimal. Então, se ela volta mais uma casa decimal, no final da conta, aqui eu vou teria um zero a mais aqui. Então, no lugar de eu achar menos 2, eu devo achar menos 3. Tudo bem? Só para a gente justificar, então o resultado seria esse aqui, certo? Letra B. Mas só para a gente, de fato, ver que isso aqui está correto, vamos fazer aqui, passar limpo essa conta inteira, né? Só mudar a cor da caneta para não confundir. Ah, tem como apagar. Então vamos apagar aqui que a gente colocou, certo? E vamos refazer essa conta aqui. Aliás, é mais fácil. Vou apagar aqui. E como eu não posso mexer nesses dados aqui, que já foi feita a equação, vamos usar uma nova cor. E refazer toda essa conta aí. Vou usar um azul aqui. Vamos lá. Então, meu K, né, substituindo agora os valores, usar os valores corretos. Vamos lá. K, quem é K? K deve ser igual a M. Quem é o M? Concentração molar. Concentração molar é 0,100. Então, eu coloco 0,100 vezes... Que é a minha concentração? A concentração, ela é 3,7%. Então, 3,7%. Só que essa concentração aqui, lembre que depois a gente tem que transformar ela em número decimal. E eu vou elevar ele ao quadrado. Tudo bem? Elevado ao quadrado. Vamos lá. 0,3%, para a gente transformar em número decimal, ou eu volto duas casas para a esquerda, minha vírgula, ou outra maneira de fazer é dividir esse número por 100. Então, qualquer uma das duas opções que eu escolha, voltar duas casas ou dividir por 100, vai dar certo. Então, vamos lá. Repetindo aqui, K é igual a 0,100 vezes valor aqui, né? Se eu volto uma, volto duas. Então, 0,037. 0,037. Isso tudo aqui elevado ao quadrado. Bom, feito isso, agora vamos resolver essa ao quadrado e depois fazer a multiplicação. Então, K é igual a 0,100 vezes
0,037 ao quadrado, 0,037 elevado ao quadrado, nós vamos chegar ao resultado de 0,0013 69. Se eu faço agora a multiplicação, então nós vamos chegar, como aqui ó, é 0,1, só eu voltar a minha casa uma vírgula, né? Se eu fizer a multiplicação. Então eu vou chegar no valor de 0,000, porque eu voltei mais uma casa, 13,69. Ok? Resolvido. Como aqui as opções estão em notação científica, eu volto 1, 2, 3, 4 casas. Então, se eu volto 4 casas, né, eu deveria ter aqui 1,36. Como 6 ele é maior que 3, eu posso arredondar isso aqui para 1,4. Ok? Então, esse número aqui, escrito da forma como está aí, nós temos 1,36 vezes 10 elevado a menos 4, que arredondando esse valor, 1,4. Portanto, letra B. Ok? Bom, colocamos a observação, né, que o alfa sempre em número decimal. Esse resultado aqui não está correto, né, por conta disso aqui. E também porque nesse caso a gente esqueceu de elevar ao quadrado aqui, né, e tinha um zero a mais. Bom, finalizamos. Espero que tenham ajudado vocês. E façam os exercícios, pratiquem. Até a próxima.